Olá, meus amigos e amigas. Boa tarde. Ou dependendo do momento em que irão ver este novo vlog, um bom dia, ou até mesmo boa noite. Espero que estejam bem e com boas audições de música, que isso é o que importa. Neste vídeo, ainda sobre os YouTube, eu vou mostrar-vos os últimos itens da minha banda preferida de outros tempos, quando o Hard and Heavy ainda não fazia parte das minhas preferências em termos musicais. E não se tratam de álbuns, mas sim dos Extended Play, ou EPs, também conhecidos por 12 polegadas, ou eventualmente maxi singles. Portanto, acompanhem este vlog e ficarão a conhecer mais uma história. Pois é, bem-vindos então a mais um vlog. Depois dos LPs, chega a vez dos 12 polegadas, que são discos de 45 rotações por minuto, na sua larga maioria, com 2, 3 ou e por vezes mesmo 4 faixas, em que pelo menos uma música é uma versão mais extensa do single respectivo, de 7 polegadas. Diferem destes, portanto, pelas suas dimensões, daí o nome de 12 polegadas. Hoje em dia, em que tudo, ou quase tudo, é concebido no domínio digital, quase nem ligamos mais a certos pormenores. Contudo, antes do tempo dos CDs, tínhamos os singles, que eram como que os cartões de visita dos álbuns que iriam ser lançados no mercado. Por isso, eram lançados ou eram editados antecipadamente, por vezes com semanas de avanço, e distribuídos pelas rádios, sobretudo, dando-lhes assim o tempo necessário para promoverem os respectivos LPs, através da divulgação nos seus canais e programas. Claro que outras músicas dos álbuns tinham, ou têm, também direito a serem editadas como singles, nomeadamente por pressões das editoras, de forma a aumentar ainda mais o seu volume de negócios. Já os 12 polegadas eram sobretudo destinados às pistas das danceterias e clubes de dança e, portanto, serviam para os DJs promoverem as músicas, passando-as nas suas sessões de apresentação e entretenimento, que é esse o seu trabalho. Como eram concebidos especialmente para as casas de entretenimento, divertimento e dança, as músicas originais eram alvo de tratamento especial, com remisturas e outro tipo de efeitos, como reverberações, ecos e overdubs, entre tudo o que pudesse ser inventado para estender a duração das faixas e entretendo assim as pessoas nas pistas de dança. Muitas vezes ainda estes EPs continham também versões inéditas ou até gravações captadas ao vivo, sendo neste caso discos lançados após
a edição dos álbuns respectivos. Isto servia também de promoção e para alavancar as vendas de discos, alimentando o negócio das editoras. Eu posso dizer-vos que todos os argumentos são válidos quando se trata de colecionar discos e música. Todos os registros, sejam em que formato for, fazem parte do catálogo das bandas ou artistas. Por isso, cabe a nós, ouvintes e apreciadores, tomar a decisão de escolher o que queremos. Colecionar é um mundo extremamente aliciante, mas também um desafio enorme. E no que diz respeito ao colecionismo de discos, penso que o céu é o limite. Ou melhor, a carteira, ou bolsa, conta bancária, no fundo. Pois existe de tudo no mercado e para todas as possibilidades financeiras. Aliás, a propósito dos YouTube, que tenho vindo a falar ao longo de vários vlogs, o primeiro registro da banda em disco, que é o 7 polegadas U2 3, está atualmente nos 3.500 euros. Isto representa mais de 4.000 dólares, ou cerca de 4.000 dólares, e mais de 20.000 reais. É bastante dinheiro, não concordam? Devo dizer que raramente me interessei por EPs, ou maxi-singles. A diversidade é tanta que se torna impossível chegar a tudo. E é esse o grande desafio do colecionismo. Desejarmos ter tudo e não conseguirmos. Reparem só nisto. É que existem itens discográficos em todos os países, muitas vezes com edições específicas para um determinado país. As variáveis são imensas, desde a capa, à cor do disco, às faixas em si, às versões, acabando por se tornar num pesadelo. No entanto, eu próprio tenho ainda bastantes 12 polegadas de vários espectros da música, desde a pop até ao heavy metal. Uns foram oferecidos, outros foram comprados. Mas os de música pop, que representam os primeiros discos que tive, pois era esse o género musical que eu ouvia então em 1983, 1984, 1985 até. E como eram baratos, relativamente ou comparativamente aos LPs, os álbuns, tornava-se também mais fácil aceder a eles. Bom, como estamos ainda a falar de U2 em termos de temática, tendo sido a minha banda preferida até finais dos anos 80, do século passado, obviamente, o vlog de hoje é inteiramente dedicado ao formato de 12 polegadas. Portanto, e são apenas 2 itens os que fazem parte da coleção. Por isso, penso conseguirmos despachar o assunto hoje mesmo. Quando vos falei do disco de Joshua Tree, eu relatei que na ocasião em que trouxe de Espanha a edição ou prensagem de Nuestros Hermanos, ainda arranjei mais um disco dos YouTube. Quem é que se lembra disto? Eu referi inclusivamente que não era esse o momento de falar sobre ele, para não tornar o vlog demasiado longo. Lembram-se também? Pois bem, esse disco não é nada mais, nada menos do que um EP dos YouTube. Vamos lá buscá-lo. E hoje, com uma perspectiva nova ou diferente, pois está numa outra estante. Ainda assim, o passeio é curto. Entretanto, não se esqueçam de subscrever o canal Francis Music Den para não perderem qualquer vlog. E se ativarem as notificações, saberão sempre e serão sempre os primeiros a sabê-lo quando novos conteúdos são carregados. Vamos lá então?
Novamente, um passeio curto, muito curto até. Aqui na outra estante. Ok, vamos ver se dá. Ok. E retirar os discos daqui do móvel. Um, dois. Ok? E vamos voltar então para a cadeira para conversar mais um pouco. Bom, aqui está ele. Alguém reconhece? Eu encontrei-o por um mero acaso numa loja em Espanha. Isto na cidade de Badajoz. Não andava à procura de nada em concreto, pelo que aquilo que eu visse e gostasse seria para trazer. Acabou por ser este EP, o qual eu desconhecia por completo a sua existência. E que, por isso mesmo, se tornou impossível resistir ao apelo de o trazer comigo. A curiosidade deste disco é o título, que pode ser lido de duas formas. U2 Rock ou U2 Are OK. Conseguem perceber ao que me refiro? Trata-se de um EP gravado a 45 rotações por minuto e retirado do álbum de 1981, chamado October. E posso dizer-vos que nunca o vi em Portugal. Esta é uma prensagem espanhola, em letras pequenas, aqui escrito. E como se trata de uma peça colecionável, do meu ponto de vista, tem muito poucas audições. Aliás, vejam o estado da capa exterior. Irrepreensível, não é? Não apresenta um único sinal de uso. São 4 músicas apenas, 2 em cada lado. A primeira é o single do álbum respectivo, chamada Fire, e que é uma das minhas preferidas de October, e uma música inédita, chamada Johnny Swallow. No lado B, 2 músicas captadas num espetáculo da banda nos Estados Unidos, em Boston, na digressão de suporte a October. A tal que foi um fiasco e que ia ditando o fim dos YouTube. As músicas nesse lado 2, ou lado B, são 11 O'Clock TikTok, numa versão espetacular, cheia de feedback e distorção de guitarra, e The Ocean, também com muito feedback. O Inner Sleeve é uma mera capa de papel, bastante ordinária, como podem perceber pelo que veem e pelo que ouvem, e que contém o vinil preto. Vai retirar mais um pouco. Não consigo. A cor da capa deste disco é fabulosa, num amarelo que faz lembrar Lamborghini. É um dos meus computadores. E os carros também. Um amigo meu tem um carro também desta cor, a cor destas, mas não é um Lambo. E aqui vemos o outro 12 polegadas. Desire é o nome deste EP, retirado da Rattle and Dub e sendo o primeiro single desse álbum. Conheci esta música, Desire, antes do álbum ter sido editado em 1988. Aconteceu numa noite
Imaginem, numa pista de dança. É verdade, naqueles tempos eu já saía à noite e bebia uns copos com amigos. Aliás, esse verão foi fantástico para mim, pois tinha apresentado a minha candidatura à faculdade e os resultados sairiam em outubro. Portanto, foi um tempo de absoluta desbunda. E numa ocasião em que passo uma das minhas noites desse verão numa dessas casas de divertimento noturno, não confundir com outros tipos de divertimento, ok? Eu reconheço de imediato a minha banda preferida, uma música totalmente diferente e nova. Naturalmente, que passou a ser foco da minha atenção, pretendendo adquirir o disco que contivesse essa faixa. Fosse ele um single, um maxi single ou o álbum que viria a ser editado em setembro desse ano. Eu não consigo recordar onde foi que encontrei este disco, este EP, maxi, se Portugal ou Espanha. E como tal, peço-vos desculpa, mas também não sei dizer que prensagem é, pois não encontro qualquer informação a esse respeito aqui no disco. Trata-se de um disco com 3 faixas. Uma, 2, 3, em que uma das quais é uma remix do tema Desire. Remix ou remistura concebida propositadamente para as pistas de dança, tal como eu vos falei no início do vlog. Essa remistura está presente no lado B e tem o nome de Hollywood Remix. O lado A apresenta-nos a versão normal de Desire, que foi realmente o primeiro single do álbum, e uma música também inédita, chamada Hallelujah, Here She Comes. A capa deste maxi single tem a curiosidade de ser gatefold, que não é muito habitual neste formato de todas utilizadas, e internamente mostra-nos uma imagem de grande da banda, filmando uma espécie de póster, não é? O interior contém apenas o inner sleeve de papel, mas com a simples diferença de ser revestido internamente a plástico, de forma a proteger o disco, que foi gravado a 45 rotações por minuto e em vinil preto. Nada a dizer. E se repararmos bem em todos os pormenores, percebemos que tudo é negro neste disco. Desde a capa, a preto e branco, também as imagens, o inner sleeve e, como viram, o vinil preto. Fica um contraste bem bonito, não vos parece? Bom, eu não vos pergunto se conhecem o tema Desire, porque acredito que o conheçam perfeitamente. Mas pergunto quem de vocês tem este maxi single. Quem o tiver, que se manifeste aí nos comentários se não se importam. E escrevam também se têm apenas este ou mais algum. Não deixem de interagir, pois este canal é feito exatamente para isso. Espero então que tenham gostado do que vos falei e mostrei. Eu dou assim por terminada a saga YouTube, voltando a pegar neles quando estivermos a debater os discos não oficiais, ou seja, os bootlegs. Ok? Combinado? Por hoje é isto. Obrigado por estarem aqui. Fiquem bem e com boas audições.
road is rough, you know I'm not giving up. Hallelujah, hallelujah, here she comes. I know where the busy goes, I know she got a ring on her toes. Hallelujah, hallelujah, here she comes. Born and raised in the wrong side of town. You get so high, you can't come down. Here she comes. Yeah, here she comes. I see just a kill. I know I can't wait until hallelujah, hallelujah. Here she comes. I see you dressed in black. I guess I'm not coming back. Hallelujah.